Olá pessoal, bom dia. Já pedi desculpas pela voz porque a rinite está meio atacada, mas vamos que vai dar certo. Até porque hoje nós nos propusemos a falar sobre um pouquinho do Janeiro Branco, que é um despertamento, né? Uma chamada geral mais marcante para os cuidados com a nossa saúde mental. Se nós pensarmos, né, o quanto é importante esse equilíbrio, essa possibilidade de estarmos bem, como nós preocupamos com o físico, provavelmente a gente vai ter um andar diferenciado. É claro que falar em saúde mental em plena pandemia, e quando nós pensamos que ela está acabando, vem um reverso, né, da situação, nós acabamos perdendo um pouco a confiança ou a autoconfiança nesse processo de saúde mental. Mas o Janeiro Branco, como a maioria de vocês, né, como todos nós da saúde devemos conhecer, foi uma lei institucionalizada em 2014, né, pelo Ministério, sendo como objetivo maior o cuidado melhor, mais presente, com aqueles indivíduos que apresentam transtornos da saúde mental. Só que até então todo mundo pensava em transtornos psicóticos, né? Transtornos mais profundos. Mas se nós pegarmos uma comparação dos 2 últimos anos para cá, nós tivemos um agravamento muito maior em abrangência de pessoas, de indivíduos, independente da faixa etária, independente do poder aquisitivo, independente da classe social que ocupam, o agravo em transtornos que sejam pequenos, que sejam leves, que sejam mais pesados, em se tratando do desequilíbrio mental. Por uma série de fatores, né? Medo, preocupação, um desequilíbrio econômico-financeiro, que de alguma forma em muitos de nós causou um impacto. E muitas vezes esses impactos leves a gente vai deixando, né, para depois, a famosa crença de que vai passar, de que é temporário, e muitas vezes não é. Por isso nós precisamos muito ter um conhecimento sobre cada um de nós, mais aprofundado, para nós pensarmos nos nossos sentimentos, acolher os nossos sentimentos e descobrir estratégias de como nós vamos lidar com eles. Porque muitas vezes nós achamos que estamos bem, que somos fortes e que vai passar. Mas muitas vezes nós também temos alguns núcleos, algumas predisposições internas que até então não tínhamos conhecimento. É o que a gente chama de surto, quando algo que acontece e que encontra uma situação pré-estabelecida, até então desconhecida por nós. E nada mais é do que o amontoamento de situações, a não preocupação necessária com pequenos acontecimentos, com transtornos leves, com preocupações, lutos mal elaborados, perdas que não foram elaboradas, e isso vai tornando um crescente internamente. E muitas vezes, quando a pessoa vai procurar auxílio, é um momento que já cristalizou uma situação, se tornando mais desafiador. Não que seja impossível, mas se torna mais difícil no sentido de que algumas situações foram cristalizando, foram criando uma crosta, nós estamos criando uma forma de nos proteger, mas também não fomos a causa das situações. E a gente tem percebido muito isso nas nossas salas, conversando com os servidores da saúde, de que houve uma explosão, né, 2020, 2021, mas que eram situações também que já vinham sobrecarregando emocionalmente o indivíduo. E tem um autor, eu gosto muito dele, né, ele é um junguiano, ele diz que psicoterapia não é um remédio que você toma quando você está com dor de cabeça.
Aliás, até a dor de cabeça, quando ela é persistente, nós temos que pesquisar a causa. Não é normal uma dor de cabeça constante, persistente, que analgésico já não faça mais efeito. E o que tem acontecido conosco, principalmente quem trabalha na saúde? Está 100% à disposição do cuidar do usuário que chega, e nós esquecemos que nós também somos usuários de saúde. Nós precisamos cuidar da nossa saúde constantemente. Nós temos hoje um número gritante, né, de profissionais, de colegas afastados por incapacidade emocional de trabalhar frente à pandemia. Porque há o medo e a preocupação de contaminar e levar para casa, né? O medo de que um familiar contamine e ele não possa mais trabalhar porque ele tem que se afastar. E aí a gente está vivendo um turbilhão muito grande de transtornos leves a moderados. E se esses transtornos leves a moderados não forem olhados, acolhidos e tratados, daqui 5 anos, talvez até menos, dependendo de cada indivíduo, nós vamos ter um quadro já estabelecido de um transtorno maior, porque nós vamos entrando em contato com situações que nós não conseguimos lidar. Ah, professora, mas qual a receita disso? Temos algumas possibilidades e a primeira delas é se auto-reconhecer frágil. Nós não somos fortes 24 horas. Quem tende a fazer isso, em menos tempo o adoecimento é maior. Hoje nós percebemos 2 perfis bem diferenciados, né? Aqueles que se promovem fortes 24 horas por dia e aqueles que se promovem fragilizados 24 horas por dia. E chega um ponto que esses 2 extremos, eles vão só se afastando, sobrecarregando a equipe que ficou trabalhando e adoecendo aquele que afastou. Como atualmente a gente trabalha com a segurança e saúde do trabalhador, a gente tem conversado no sentido de que eu preciso encontrar, com a ajuda de profissionais, uma fórmula de eu estar melhor, né? E aí, procurando, né, um conceito de saúde mental, tem uma série de conceitos que não se encaixam, até porque é uma coisa que falava-se muito em transtorno mental, então ligava-se à doença mental orgânica. Mas hoje nós temos uma saúde mental, uma doença mental emocional. Então, o que a gente encontrou? Que a saúde mental de uma pessoa está relacionada à forma como ela reage às exigências da vida e ao modo como harmoniza seus desejos, capacidades, ambições, ideias e emoções. Vejam quanta coisa cabe nesse parágrafo. Se nós formos, né, descrever primeiro o que é harmonizar, nós teremos aí já um bom tempo, né, de questionamento para conceituar o que é harmonizar. E aí o que traz esse conceito para a gente? Harmonizar desejos. O que eu desejo? Os meus desejos hoje estão ligados às minhas necessidades ou estou criando desejos acima das necessidades que eu tenho? Nós já falamos aqui em algum tempo, né, a diferença entre desejo e necessidade. Uma coisa é desejar algo e eu necessitar daquilo. E muitas vezes a nossa saúde mental ela está sendo colocada à prova exatamente pelo excesso de desejos que a própria sociedade traz para nós. E muitas vezes nós não conseguimos separar o que eu estou desejando e o que eu necessito. Como que é isso? Eu desejo fazer uma viagem para determinado local. Mas eu necessito dessa viagem ou eu necessito de um descanso?
Porque às vezes o descanso físico e emocional que eu estou procurando, ela não está linkada ao desejo de viagem. Ela pode estar presente no momento em que eu crio condições, que eu busco estratégias, que eu vejo onde eu estou, o que é possível fazer. Só que a gente já não tem mais essa habilidade, né? Nós estamos perdendo essa habilidade que é urgentemente necessário a gente buscar essa habilidade de volta. Capacidades. Será que as minhas capacidades estão elencadas com aquilo que eu consigo fazer, com o que eu aprendi a fazer, com a minha predisposição em aprender a fazer? Ou as minhas capacidades estão sendo cobradas além dos limites que eu possuo? Limites técnicos, pessoais, físicos e emocionais. E diga-se de passagem, bem marcante, espirituais. Como é que a minha alma está dentro das capacidades que eu preciso de fazer, de realizar alguma tarefa? Ambições. O que eu ambiciono para a minha vida? As minhas ambições estão elencadas às minhas necessidades ou aos meus desejos? Como é que eu percebo isso? E é um exercício constante, sem uma autocobrança, porque se nós formos pensar em receita, cada um vai agir de uma forma. Até porque eu costumo dizer que uma boa receita em mãos inabilidosas para preparar um bolo, ela vai desandar. Então não existe receitas. Existe uma sugestão de que as pessoas olhem para si e se acolham com as suas dores, com as suas necessidades, com as suas fraquezas, mas também reconheçam o grande potencial que nós temos de resgatar as nossas coisas boas, que às vezes elas vão ficando esquecidas. Não por terceiros, por causa da família, por causa do trabalho, por causa do governo, por conta da sociedade, mas por nós mesmos não nos reconhecermos. Não olhar para a gente e dizer, olha, eu não consigo mais caminhar só, eu preciso de ajuda. Eu não consigo manter 3 plantões, eu preciso de recolher um tempo para mim. Ontem até fiz uma entrevista muito interessante com uma pessoa e achei fantástico, né? Uma pessoa que consegue trabalhar em um único local. É visível a saúde mental e a saúde física que ela transparece. Ah, mas porque ela não precisa de dinheiro? Sim, todos nós precisamos. Porque nós vivemos numa sociedade onde tudo é comprado, tudo é requisitado financeiramente. Mas o que eu quero trazer com esse exemplo? É que a gente precisa parar e pensar um pouquinho o que é que nós estamos fazendo com o montante financeiro que estamos recebendo. Há de se pensar, né? Como é que estão as minhas ideias? Que ideia eu tenho sobre a minha pessoa? Que ideia eu tenho sobre o outro? Que ideia eu tenho no conjunto de equipes que eu faço parte no trabalho e nos grupos que eu faço parte na sociedade, a começar pela família. Nós não conseguimos viver só, né? Então as ideias que nós temos e as ideias que nós recebemos dos outros, elas precisam ser acolhidas, elaboradas, para que a gente não viva num constante clima de desarmonia e desagrado, como estamos vivendo agora. Nós percebemos no começo, né, no meio da pandemia, algumas uniões, mas estamos começando a perceber umas desuniões novamente. Então nós vivemos num processo, né, como se fosse um movimento de sanfona, sazonal. E isso também desgasta nossas condições emocionais e mentais satisfatórias e equilibradas. E por fim, o mais importante, como estão as minhas emoções? Porque de acordo com como estão as minhas emoções, é que eu vou saber preconizar, determinar como está a minha harmonia. Eu estou harmonizado comigo? Para que eu possa harmonizar com o outro? Porque nós só conseguimos cuidar do outro e estar bem com o outro se nós estivermos bem. Porque quando nós não estamos bem e esforçamos para estar bem com o outro,
é o primeiro sinal de adoecimento. Eu não posso cuidar bem de uma pessoa se eu não estiver bem. E nós todos somos cuidadores. Eu fico me perguntando por que o aumento do número de casos com essa variante, embora todas as pessoas, todos os profissionais do ramo afirmam que os sintomas são mais leves. E eu venho sempre me perguntando, mais leves para quem? Porque eu posso estar super bem e o vírus de um H3N2 ser muito mais desagregador em mim do que o vírus da Covid. Então, nós precisamos entender a nós mesmos para entender o outro. Porque se o meu colega de equipe afastou porque ele não dá conta, as emoções dele não estão dando conta de lidar com as situações do aumento do número de casos, nós vamos adoecer porque a gente vai ficar com raiva dele, nós vamos adoecer porque nós não estamos mais sobrecarregados e daqui a pouco nós estamos todos doentes. E vai passar o vírus, nós vamos ficar doentes. Por quê? Porque nós fomos alimentando, nós fomos sedimentando situações cada dia mais difíceis de nós elaborarmos, sem parar e criar um tempo para nós. Sempre nós vamos ouvir dos profissionais que nós estamos acompanhando e conversando. Eu não tenho tempo. Mas se a gente parar um pouquinho e pensar, 2 minutos que nós estivermos nas redes sociais, nós trocarmos esse tempo na rede social por uma respiração consciente, nós já fizemos 2 minutos de diferença no nosso dia. Se ao voltar para casa ou trocar de plantão, nós tirarmos esse tempo do trajeto, 10 minutos para nós pensarmos em nós, seja onde estivermos, e isso é uma prática, tá, gente? Isso é o dia a dia. Que seja no ônibus, que seja no carro, que seja caminhando, a gente precisa fabricar isso em nós. Não vai ser o seu chefe, não vai ser o seu colega, não vai ser o seu filho, o seu companheiro, a sua companheira que vai te dar esse tempo, não. Esse tempo nós vamos fazer. Isso é individual. Isso é olhar para mim e dizer, eu preciso cuidar da minha saúde mental. Então, dentro de todo esse processo, saber lidar com o que não está bem é um grande desafio, o tempo todo. Mas nós escolhemos estar no local que estamos cuidando das pessoas. E para vocês que ficam exatamente em contato direto com o usuário, vocês têm usuários externos à unidade de saúde e tem usuário interno, que são os seus colegas, e você próprio é um usuário da saúde mental. E quando nós falamos em saúde mental, ainda tem aquele preconceito e aquela preocupação de estar internados, de tomar psicotrópicos, de pegar atestado de 120 dias de afastamento psiquiátrico. E muitas vezes a gente não precisa chegar a esse ponto. Porque a única certeza que nós temos é que todos os dias nós vamos ter coisas boas, mas vamos ter coisas ruins também. Isso faz parte da vida. Mesmo que eu passe um dia muito super tranquilo, eu preciso lembrar que, se houver algo desagradável, ele não pode ter uma força maior do que aquilo que foi bom no meu dia. Tem situações que vão fugir ao nosso controle? Com certeza teremos. Muitas. Um usuário que te agrediu verbalmente, que te agrediu até fisicamente, que a gente tem notícias de coisas que acontecem sempre, exatamente porque o desequilíbrio emocional é social. Então alguém que está 30, 40 minutos, 2 horas, 3 horas esperando atendimento, ele vai sair da condição normal, além de todo um processo educacional, de respeito, que isso é uma outra conversa, porque eu posso estar agoniada por uma espera, mas eu preciso reconhecer o limite do outro. Só que nós não estamos mais reconhecendo os limites
das outras pessoas e o usuário não reconhece o seu, infelizmente. Então, reconhecer os limites da nossa saúde é um processo nosso. É algo que eu preciso saber, eu preciso entender. E o que eu tenho colocado, nas salas que a gente atende as pessoas, tanto eu quanto a colega que fazemos dupla. O importante é eu ter um reconhecimento e um autoconhecimento positivo sobre a minha pessoa, porque eu posso até pegar um atestado, me afastar do ambiente físico que na minha percepção está me adoecendo. Mas se eu não tiver uma percepção da minha emoção, dos meus agravos de sentimento, de percepção, o que vai acontecer é que eu vou afastar de um ambiente fisicamente, mas eu não reconheci o meu ambiente interno. Então, o afastamento pelo adoecimento físico e pelo adoecimento mental de cansaço, de pouca ou quase nenhuma resiliência, de não saber lidar com as situações que estão ali no ambiente de trabalho, elas não vão ser melhoradas, porque quando eu voltar elas estarão lá. Agora, como eu estou voltando? Ou eu não estou pronto para voltar, eu peço mais outro atestado. Não estou aqui dizendo que o atestado está certo ou errado. A minha fala é no sentido de que o que eu estou fazendo por mim, quando eu me afasto do ambiente que eu acho que está me adoecendo. Então, o cuidado que devemos ter com o nosso cérebro, com as nossas emoções, com as nossas respostas físicas, são bem evidentes. Que elas precisam de cuidados, de serem acolhidas, de serem percebidas, para que a gente perceba o que eu posso fazer pela minha saúde mental. Motivos para a gente entrar num processo de desequilíbrio existem aos milhares. Aqui são poucos elementos que nós encontramos, inclusive em imagens na internet, e que no dia a dia nós estamos trabalhando com isso. Então nós temos aí, numa nuvem de palavras, num brainstorming, que motivos eu tenho para a minha saúde mental estar em desequilíbrio. Nunca tivemos tantas fobias em relevância quanto estamos agora. Eu não consigo pegar nos documentos que eu estou atendendo, eu não consigo sair de casa porque eu acho que vou pegar o vírus em qualquer momento, em qualquer circunstância. Eu não consigo ir para o trabalho porque eu tenho medo de levar a doença para casa. Então nós fomos criando situações mentais em cima de uma situação real, que ela existe, mas também tem as pessoas que por características próprias também criaram uma situação além da existente. E aí assim essas pessoas precisam realmente de buscar ajuda. Que aí vem o pânico e depois do pânico vem a depressão. Porque entre pânico e depressão existe a vergonha de si mesmo de não dar conta de lidar com aquilo que está acontecendo. E quando a pessoa começa a passar por esse processo de vergonha para entrar num processo de depressão, ela precisa muito de ser percebida, de se perceber e procurar ajuda. Temos o luto que não foram poucos. Nós tivemos lutos coletivos. E mesmo que eu não tenha perdido uma pessoa durante esse processo de pandemia, existe o luto social que nós estamos sempre pensando que o próximo pode ser alguém da nossa família. O próximo pode ser o colega da minha equipe. O próximo pode ser uma pessoa que eu goste muito, que esteja muito presente na minha vida. Então tudo isso vai fazendo com que a gente vai perdendo a autoconfiança. Mas aí vem um outro lado que a gente precisa lembrar que
nós temos potenciais sim de recuperação. É claro que algumas pessoas vão levar mais tempos para perceber e mais tempo para se tratar. E tem pessoas que têm uma facilidade mais rápida, né, de se resgatar, de se resolver, de estar pronto. Por isso que é interessante que a gente não compare um com o outro. E isso vai para os supervisores e chefias. Não adianta você achar que a sua equipe vai ser igual o tempo todo. Nós vamos encontrar ACS, né, os agentes comunitários que vão entrar e andar nas ruas despreocupadamente, mas vamos ter aqueles que adoeceram e se afastaram. Vamos ter aquele que todo um processo pessoal, de vida pessoal dele vai entrar em choque com o processo de adoecimento da pandemia e vai se afastar. E vai diminuir a produtividade, e vai diminuir a disponibilidade para estar à frente do trabalho. E aí, o que a gente faz com tudo isso? Né? O que nós podemos fazer com relação a acolhimento ou mesmo a busca de ajuda? Todas as redes de serviço, elas apresentam uma rede de cuidados. É claro que eu tenho certeza que quando alguém for ver ou estiver vendo agora, vai dizer, mas não funcionam. Às vezes funcionam, só que nós temos de um lado um número muito grande de usuários desses serviços e temos do outro lado um serviço oferecido numa quantidade inversamente proporcional. Lembrando que esses profissionais dessas frentes de serviços de cuidado e apoio à saúde mental também estão adoecidos. Nós temos um número muito grande de pessoas afastadas desde a grande eclosão da pandemia, que foi metade do ano passado, do ano 2020 para 2021, onde os números aumentaram assustadoramente. Primeiro semestre ainda de 2021, nós temos pessoas afastadas há 2 anos. É bem possível que entre vocês, entre a equipe de vocês, tenham pessoas nessas mesmas condições. O grande desafio é que nós crescemos em número de necessitados de apoio e de acompanhamento, de acolhimento, e o serviço não deu tempo de expandir. Então nós temos grandezas inversamente proporcionais que precisamos apoiar uns aos outros. Os próprios centros de apoio psicossocial, né, de atenção psicossocial, eles também estão adoecidos. As urgências e emergências, né, os prontos-socorros, para acolher os adoecidos, que seja para encaminhamento, que seja para exames, também sofreram perdas. Então, o que a gente faz nesse momento? A gente precisa se ajudar mutuamente. Buscar formas de que nós estejamos melhor, para que aquele nosso colega que não esteja tão bom sinta-se também melhor. É um momento de grandes trocas e de grandes aproximações no sentido de acolher um ao outro. De um entender quando o outro não está bem. Isso também é cuidar do outro. E um detalhe bastante importante é no sentido de que, quando eu me cuido, de certa forma eu estou cuidando do outro, porque nós somos extensões que se interligam, se comunicam o tempo todo. Por mais que nós achemos que hoje eu não estou a fim de conversa, hoje eu não estou a fim de interação, hoje eu vou ficar na minha, não vai resolver. O seu estado emocional, o seu estado de humor vai interferir e repercutir em toda a equipe que você estiver fazendo parte. Ah, então é melhor que eu não vá trabalhar? Cada caso é um caso.
Se você acha que realmente é um motivo que não dá para ir trabalhar, porque você não está sentindo a contento, não está se sentindo bem para trabalhar na equipe que te espera, faça uma avaliação. Olhe para você, se perceba e se pergunte: como eu reagiria se alguém chegasse no ambiente de trabalho como eu estou hoje? São esses exercícios que nós estamos deixando de fazer. Porque nós temos duas grandes responsabilidades. Eu preciso estar no trabalho porque alguém precisa que eu esteja lá, e eu preciso estar lá para que meu colega não fique sobrecarregado. Se essa é a situação, então eu tenho que cuidar de mim antes. Eu preciso criar condição para que eu não adoeça a equipe que eu estou fazendo parte. E isso vale para a família também. Porque nós estamos aqui o tempo todo falando do ambiente de trabalho, mas nós estamos falando também do ambiente familiar, que é o primeiro do qual eu faço parte. Mesmo que você more só, você tem uma interação com alguém. E a primeira interação que você tem é com você mesmo. Se as nossas interações conosco não forem boas, não forem qualitativas, não forem saudáveis, a probabilidade de eu não ter um contato nessas condições com o outro é 100%. Ou se eu faço um esforço maior do que a minha capacidade para estar bem com o outro, em algum momento, a minha reserva vai diminuir, e se eu não fizer nada para que essa reserva volte a aumentar, eu vou adoecer. E que a gente precisa lembrar que nós temos que ter esse cuidado o ano todo, todos os dias, todos os momentos. O que essas chamadas, o que essas datas vão nos lembrar? Da importância que a gente tem que fazer isso. É igual Setembro Amarelo. É uma data, é uma chamada para que a gente tenha um cuidado todos os tempos. Por quê? Embora não notificado, nós sabemos o número de suicídios que estão acontecendo em função de perda da saúde, perda do trabalho, perda da família. Então tem coisas que a gente precisa trabalhar ela constantemente, mesmo que as datas existam ali para nos lembrar. Nós estamos sempre em contato. E o que podemos fazer para esse panorama ser diferente? Como nós acabamos de dizer, a rede de serviço ela precisa ser melhorada. Mas ela vai ser melhorada se eu também estiver bem. Porque quando a fonte de recrutamento e seleção está adoecida, eu vou contratar um profissional adoecido. Porque é o que temos lá como fonte de recrutamento e seleção. Nós precisamos melhorar a nossa condição de educação permanente. Não só sobre os conceitos do que é saúde, do que é doença, do que é ausência da doença, do que é a ausência da saúde, mas melhorar o meu conceito de vida. O que me importa? Quem sou eu para mim? Quem sou eu para o mundo? O que o outro é na minha vida? O que o outro é para o mundo? Só assim as políticas públicas vão ter melhoria, porque as políticas públicas escritas, elas dependem de pessoas para que elas se façam. E nesse sentido, as políticas só existem através das pessoas. E é através das pessoas que nós vamos melhorando o nosso estar no mundo e estar conosco. Nós temos alguns empecilhos burocráticos ainda, administrativos, mas isso são lutas que elas não podem parar, elas são constantes. Nós temos aí uma grande ferramenta que são os conselhos locais de saúde, nós temos os sindicatos, nós temos afiliações, então nós precisamos também usá-los de uma forma correta. E para usá-los de uma forma correta, nós precisamos estar bem. Porque se eu tiver adoecido, eu vou usar essa ferramenta em prol da minha satisfação individual.
Quando na verdade nós sabemos que tem que ser um coletivo, tem que ser um social, se nós quisermos uma sociedade mais harmônica, onde a saúde mental esteja mais equilibrada. Então essa é uma responsabilidade individual nossa, de sabermos usar as ferramentas que nós temos à nossa disposição. Considerando que às vezes nós somos serzinhos ainda, né? Em aprendizado de sermos melhores para nós e para o mundo, muitas vezes nós temos que voltar para utilizar a frase de Sócrates: conheça-te a ti mesmo. Nós precisamos nos conhecer. Isso é autoconhecimento. Quando eu tenho autoconhecimento positivo, eu sei que caminhos eu posso percorrer para que o retorno não seja só meu, mas que seja de várias pessoas, de uma comunidade maior. Porque sempre que nós vemos alguma coisa escrita, né, em portarias, decretos, o primeiro questionamento crítico que nós fazemos é: quem vai realizar? E eu estou aqui me colocando como uma dessas pessoas. Quem vai fazer? Porque escrever, tranquilo. Só que a gente precisa de condições para isso. Condições da parte física, de recursos humanos, parte financeira, parte de aprimoramento do profissional. E isso é individual, né? Então, nesse arcabouço de possibilidades, é que as políticas públicas vão acontecer. Saindo do terceiro, né, que são as políticas, o que eu posso fazer para a minha saúde mental? Hoje já faz parte da prescrição de todos os psicoterapeutas e psiquiátricas exercícios práticos, físicos e algo que te faça bem. Que seja artesanato, que seja bordar, pintar, cozinhar, cuidar de planta, cuidar dos animais. Algo que você faça em prol de você. Algo que seja fazer tapete para doação, que seja pegar retalhos e construir uma colcha de retalho, alguma coisa que naquele momento o seu tempo é o seu tempo. E nós precisamos iniciar essas práticas antes que o adoecimento se acomode e tome conta, porque aí o processo é mais difícil, é mais demorado, é mais lento. Então a gente precisa de ter essas qualidades, de reconhecer o que nós damos conta de fazer. Por quê? A maioria das pessoas estão indo para as redes sociais. E as redes sociais, claro, são mantidas por pessoas, nem sempre vai trazer para nós um alento e um ânimo. Porque você vai começar a ver coisas ou muito tristes, desencorajadoras, notícias que abismam. Não que eu tenho que fechar os olhos para esses acontecimentos, não é isso. Eles estão acontecendo, mas eu não preciso conviver 24 horas com ele, porque a minha saúde vai diminuir bastante. Porque são situações das quais eu não posso ter controle, mas eu posso ter controle naquilo que eu quero ver, naquilo que eu vou alimentar o meu dia. E por outro lado, você pode ver as viagens dos amigos, a alegria dos amigos, nem que seja numa foto de rede social, mas internamente ele não está representando o que está ali, a grande maioria. E às vezes eu prefiro ficar na frente da televisão, ou do celular, ou do computador, do que fazendo uma caminhada, fazendo um exercício, cuidando de algo que me traga prazer. Quando nós chegamos a esse ponto, é difícil a gente ter e reconhecer nós mesmos. É um desânimo generalizado que vai interferir no sono, na alimentação, na postura física e, consequentemente, no humor. Porque se eu não durmo bem, não me alimento bem e não estou expelindo os hormônios negativos para que o meu corpo produza mais hormônios positivos,
a tendência é o desânimo. E aí a minha qualidade de vida perde. E quero chamar a atenção aqui para a qualidade de vida. A qualidade de vida não é eu ter os melhores bens materiais de última geração. Haja visto celular, computador, carro, a casa, as roupas, as grifes. Não é isso que nós estamos instituindo como qualidade de vida. Qualidade de vida é como eu estou vivendo com o que eu tenho hoje. É claro que muita gente perdeu muito de qualidade de vida e bens materiais, considerando os 2 últimos anos de crise econômica e financeira. Mas ainda assim, se eu tiver internamente o autoconhecimento positivo, um reconhecimento do potencial que eu tenho, eu vou procurar alguma possibilidade de sobreviver a todas essas perdas, para que eu não entre num processo de depressão. Isso é válido para tudo. Vínculos sociais profundos e positivos. Porque temos vínculos sociais doentios, negativos. Frisem esse positivos, porque é isso que nós precisamos ter. Nós precisamos ter relacionamentos nas redes sociais, sim, claro. Mas pessoas que nos tragam, nos agregam potencialidade e despertem em nós as coisas boas. Abertura para novos conhecimentos. As crises, né, que nós temos conhecimento ao longo da nossa história foram momentos de muito sofrimento, mas foram momentos também de grandes descobertas. Vamos pegar nosso exemplo recente. Não se tem conhecimento na história de desenvolver uma vacina em 6 meses para combater um vírus tão violento quanto que chegou até a nossa humanidade. Então, se nós percebermos que são nos momentos de crise que nós vamos descobrir outras coisas boas, nós saímos melhor dos momentos difíceis. Se eu não tenho uma meta de vida, e meta de vida não é o próximo ano eu trocar de carro, não é essa meta. Mas daqui a uma semana eu quero estar melhor emocionalmente, porque eu vou procurar ajuda, eu vou pesquisar coisas boas, eu vou atrás de quem pode me ouvir e me orientar positivamente. Isso é meta. Então eu preciso estabelecer metas para que eu tenha novos conhecimentos sobre mim. Ser uma pessoa espiritualmente saudável, isso passa pela abertura de novos conhecimentos. E espiritualmente saudável, não estou falando aqui de religião, ou de seita, ou da igreja que você professa, isso também ajuda. Mas se eu não estiver aberta a novos conhecimentos, nem eu ir para a igreja, ir para um templo, vai resolver muito. Pode ajudar, mas a principal ajuda está na minha abertura para esse novo conhecimento. Contato com a natureza, nós já sabemos que isso facilita muito com a natureza saudável. Como durante uma caminhada, ao invés de eu brigar e xingar aquele que jogou o lixo na rua, eu cato o lixo. Ah, mas não foi eu que joguei. Mas você está fazendo um bem para você, porque você está agindo, e um bem para quem vai passar depois. A quem jogou, cabe o julgamento da consciência dele, que é um outro processo de adoecimento nosso. Nós estamos sempre julgando o outro pelos seus atos. Quem de nós não estamos com um sentimento muito negativo daqueles que foram para as festas, para as baladas, liberaram tudo e agora estão adoecidos e nós temos que cuidar? Com certeza já passou isso por todos nós. Só que passou, a gente acolheu, a gente ouviu, desprezou, porque não é uma situação que nós consigamos controlar. Nós podemos sim
educar aqueles que chegam até nós. Cuidado com o lixo, cuidado com as mãos, com os olhos, com o nariz, com o uso de máscara. Isso nós podemos fazer. Mas controlar aqueles que, infelizmente, disseminaram mais rapidamente os resultados, não vai nos fazer melhor e não vai nos aliviar. Eu sempre digo, nós somos educadores para toda a sociedade. Quando alguém vai para a mídia, e vai dizer dos cuidados, é uma educação, é uma promoção de saúde. Quando eu faço uma reunião com a minha equipe, que eu digo dos cuidados, que ele precisa ter com ele mesmo, é uma promoção à saúde. Eu não preciso parar um dia, 4 horas para fazer isso. Eu faço isso em 5, 3 minutos, 2 minutos. E isso faz com que nós tenhamos uma autonomia sobre os nossos sentimentos positivos. Quando eu tenho autonomia sobre os meus sentimentos, eu meio que regulo com maior possibilidade a entrada de sentimentos negativos. É claro que tem dia que nós não estamos bem. Acolha isso. Não se despreze e nem se desespere porque naquele dia você não está bem. Todos nós vamos ter um dia, vamos ter momento durante o dia que não vamos estar bem. Ontem eu precisava de fazer uma visita técnica e estava muito chateada com uma série de coisas do próprio trabalho, dos processos que não caminham. Mas eu tive que me refazer porque eu ia conversar com pessoas, ia entrar numa unidade superlotada e eu não podia estar com o humor rebaixado, porque o humor rebaixado é porta-entrada para qualquer vírus. Quando nós estamos estressados, a nossa imunidade vai diminuir. E nossa imunidade está baixa por todas as situações de vírus que nós temos, pela circulação de pessoas adoecidas, então nós vamos rebaixando o nosso humor. Rebaixou o humor, nós vamos entrar no processo de tristeza. O processo de tristeza abaixa os nossos hormônios positivos. Nós vamos adoecer. Então, quando nós temos esse autoconhecimento positivo, a gente se respira profundamente e pense, qual o meu papel na vida? O que eu estou fazendo indo nessa unidade? O que eu estou fazendo dentro dessa unidade? A qual propósito eu me propus quando eu fiz uma formação para trabalhar na saúde? E a gente recupera um pouquinho da nossa estabilidade e vamos para frente. Como que nós vamos para frente? Cuidando de si mesmo. Porque quando a gente cuida de nós, automaticamente nós reverberamos energias positivas, nós espargimos bom humor, nós espargimos coisas boas e isso faz com que o outro também possa se sentir melhor. Vão haver aqueles casos que as pessoas não vão perceber que nós estamos tentando melhorar o ambiente? Com certeza. Vai sim. Até porque o outro não tem a menor obrigação de saber, de perceber que nós estamos bem. Isso é importante para nós. Porque senão nós vamos exigir do outro coisa que ele não está pronto para entender e para compreender. Mas se nós agirmos naturalmente, de acordo com o que nós estamos pretendendo naquele ambiente, com o passar do tempo essa pessoa vai perceber e ela também vai melhorar. Pode ser que não alcançamos 50%, mas se nós fizermos a diferença boa de 10%, são 10% que deixou de ser ruim, inclusive para nós. Porque a construção do nosso dia, a construção da nossa saúde mental, a construção do nosso bem-estar, ele passa por nós sempre. E com essa reflexão, a gente encerra aqui a nossa lembrança, do Janeiro Branco. Embora já estamos no fim do mês,
mas que essa preocupação ela seja todos os dias. Porque nós nunca precisamos tanto de estar bem quanto estamos precisando estar nesses 2 últimos anos. E precisamos continuar, porque as sequelas físicas e emocionais estão aí. Para os familiares daqueles que ficaram com sequelas neurológicas, não está sendo fácil em nenhum momento. Nem para quem ficou adoecido e nem para quem está cuidando. Nós tivemos um grande número de pessoas que perderam o seu trabalho porque não conseguiram voltar ao trabalho, por doenças. Nós temos colegas entre nós que quando voltar ao trabalho, elas precisarão de ser readaptadas nas suas funções. E readaptação de função não é fácil para quem está fazendo. Porque no seu sentimento, ele está se tornando incapaz. Para a equipe, uns vão achar que é melodramaticidade, outros vão achar que é um colega que está se perdendo na profissão, no seu fazer. Então é um momento continuamente que nós devemos olhar para os outros com amor e com acolhimento e fazer o mesmo conosco. Eu desejo que todos tenham uma boa estada, uma boa jornada, onde cada um estiver no seu trabalho. Muito obrigada.